Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, dando continuidade aí sobre o estudo das cabeças da besta, sobre as duas bestas, né? Que no fim a gente já sabe que é o mesmo governo, né? Mas falando de características diferentes. Nós estamos falando ali do contexto do final, onde Deus deixa, por meio de figuras, muitas informações para a gente, né? E nós vamos olhar hoje um pouquinho para a geopolítica, para o mundo como um todo. A gente não pode descartar, né, ver esses países unidos, essa união entre países, como a ONU, o BRICS também. Você vai ver que tudo isso não pode ser descartado, né? São coisas que estão aí na história e nós temos que olhar para a palavra, olhar para a geopolítica e entender o que Deus tem deixado para nós, para que a gente possa se localizar, possa se orientar e saber em que ponto nós estamos vivendo, certo? Nós temos que agir com sabedoria e entender. Então, um coração aberto para o Senhor ensinar, um coração ensinável, que Ele nos fala o que precisa ser dito e aquilo que a gente precisa entender e o que a palavra dele está falando, né? Que a palavra de Deus nos dá orientação para tudo, né? Lá em Amós fala que o Senhor não vai fazer nada sem que Ele fale com seus servos. Então, o Senhor vai nos orientando conforme vai passando a linha no tempo, conforme o tempo vai se desdobrando, o Senhor vai nos falando, vai nos orientando, vai nos trazendo direção e a gente vai sabendo o que e como viver. Então, por isso que lá no Salmo 90 fala assim, ó, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A gente olhar para essas coisas, olhar para o mundo hoje e se orientar e saber em que ponto da palavra de Deus está se cumprindo, é saber contar os dias, é saber se orientar e estar atento. Assim como Jesus pediu para a gente estar atento, né? Porque ele falou que ele viria e pegaria desatento aquele que está casando, dando em casamento, tranquilo, vivendo a sua vida sem estudar a palavra, sem buscar o Senhor verdadeiramente, mas aquele que é fiel, que é um servo da luz e não da noite, como diz o apóstolo Paulo. Esse não vai ser pego desapercebido. Ele vai estar atento quando o noivo vir, vai estar acordado, certo? Então, nós sabemos que no final terão os 10 reis que vão governar, que são relacionados aos 10 chifres, igual nós temos aprendido nos outros vídeos, né? Deus revelou para João uma besta, que é a besta do mar, né? Que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E esses 10 chifres representam 10 reinos que estarão no fim. Esses 10 reinos, desses 10 reis, entregarão os seus governos para o anticristo. Eles vão entregar sua autoridade ao anticristo e então começa o oitavo rei. Nós sabemos que 6 cabeças já caíram e faltam ainda a última para se completar. Digo se completar porque nós já estamos de antemão que nós já estamos vivendo o tempo da última cabeça, né? E está prestes a vir o oitavo rei. O oitavo rei é o anticristo, mas também fala do oitavo reino, né? Que é o seu reino por completo. A besta também fala do seu reino por completo, dele mesmo e do seu reino por completo. Então fiz algumas anotações aqui e nós vamos olhar agora para algumas peças, né, para a gente poder juntar então essa informação e pensar com sabedoria. Eu estava estudando um pouquinho sobre geopolítica e a gente costuma olhar para a ONU e, de fato, ainda eu acho que a ONU é o ponto principal de tudo isso, né? Na verdade, eu achava que era só a ONU, mas olhando para a geopolítica, eu percebi que o BRICS também tem muito poder mundial, certo? Ele já tem 10 países com ele, eu não creio que serão esses 10 países os 10 chifres, mas você tem aí então duas, vamos dizer assim, potências de, de governos unidos, né? Esses governos, eles são unidos para algum propósito, para governar o mundo, dentre outras coisas, né? A gente já sabe disso. Então a ONU, ela já tem 5 países lá, e eu creio, né, conforme as peças que nós vamos ler aqui, que nós já estamos com a cabeça, sétima cabeça formada e com 5 chifres, faltam mais 5. E nós vamos entender isso. Então vamos olhar para algumas peças da palavra de Deus que Deus deixou para nós, para que a gente possa compreender esse grande quebra-cabeça e chegar aqui num ponto de consciência, que ponto nós estamos vivendo agora, né? Que ponto da profecia está se cumprindo? Porque a gente vê muitos canais sensacionalistas, já está cumprindo primeiro, está caindo primeira trombeta, segunda trombeta, está abrindo selo e não sei o que.
mas não tem base na palavra de Deus. Fica olhando só para a geopolítica, não estuda a palavra corretamente. Então, acaba que vira, como eu disse, um sensacionalismo e pondo medo nas pessoas ao invés de falar o que realmente a palavra de Deus diz. Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é o dragão vermelho que está lá em Apocalipse 12, né? Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e você vai ver que os diademas, ou seja, os diademas são sinal de autoridade, e está sobre as cabeças, certo? Ele representa, como o próprio capítulo diz, a, a serpente, o diabo, né? Então ele faz essa representação do inimigo. O Satanás não é um dragão de fato, mas Deus usou essa figura para revelar grandes coisas para nós e mostrar que o Satanás ele está se fundindo com as nações, né? Ele está se tornando um com as nações, aqueles que são seus súditos, seus servos, aqueles que vão ser marcados pela besta, aceitar a marca da besta. Já aceitaram, muitos deles já aceitaram, inclusive no seu coração. Então, esses vão se tornar um com Satanás. Por isso que você tem que olhar para esse grande dragão vermelho e ver os pontos que Deus tem detalhado ali com ele, certo? O segundo ponto que a gente tem que olhar é para a besta do mar, essa que nós estamos estudando, inclusive. Ela tem 7 cabeças e na última cabeça tem 10 chifres, então são 7 cabeças e 10 chifres. E nesse ponto você vai ver que diademas estão nos chifres. Então veja que você vai ver até que o foco, né, de João, ele faz essa diferenciação para destacar um ponto e outro, porque no Apocalipse 12 que ele está falando do dragão, ele descreve primeiro as cabeças e depois os chifres. E no Apocalipse 13 ele descreve primeiro os chifres e depois as cabeças. Você vai ver ali que a ênfase, o foco muda, porque Deus está mostrando ali uma transição, né, que o poder, né, sai das cabeças e vai para os chifres, certo? Isso porque você vai ver que quando os 10 chifres estiver formada, a sétima cabeça estiver formada com seus 10 chifres, esses 10 chifres vão governar o mundo por um período curto de tempo e depois vai ter uma intriga ali, já entendemos isso, né, bem, está escrito em Daniel e a gente complementa com os profetas e o próprio livro de Apocalipse, que 3 desses chifres não vai querer submeter o chifre pequeno, ao falso profeta, ao anticristo. Você vai ver que eles vão se opor, o anticristo vai lutar, vai guerrear contra eles, vai submetê-los, não vai destruir eles, vai submeter eles ao seu poder. E aí os 10 reis, como a gente sabe que ele não vai destruir? Porque são 10 reis que entregam poder para ele, não são 7. Então, você já subentende então, que ele vai subjugar esses 3 chifres, que não vai estar concordando, que vai estar ali ao contrário a ele. Ele vai subjugar essas nações, essas 3 nações, e vai pegar a autoridade dessas 10 nações e governar o mundo. E aí começa o seu 8º rei, certo? Então tem que olhar para essa besta com atenção. Tem um ponto interessante que você vai ver que essa besta, ela não fala só do anticristo, ela fala do anticristo e do seu governo. Você vai ver que tem hora que está falando como besta o próprio anticristo, então ela está falando as nações como besta. E essa besta totalitária, você vai ver que ela não é vermelha, porque ela na verdade, ela tem as características daqueles animais de Daniel, né? Ela parece um leopardo, tem boca de leão e pés de urso. E justamente para linkar com as nações, né? Que representa as nações. E você vai ver que ali está a operação do erro, né? Ou o mistério da iniquidade, como Paulo falou, operação do erro, ou espírito do anticristo, ou espírito do erro. E Paulo fala sobre essa operação do erro, que já ocorre desde o início da criação e ela vai chegar no seu ápice no governo do anticristo. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Veja bem o que fala. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Presta atenção. Ó, ora, o aparecimento do iníquo, quem? O anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então aqui está falando, você viu que ele mostra a besta do mar e a besta da terra. Essa questão de falso profeta, de mentir, de enganar, Deus mostra através da besta da terra. Então você viu que ele opera todo tipo de sinal e tal, não é holograma, não é nada disso não, esses são sinais, autoridade dada para a besta, para ela operar esses sinais e enganar as nações.
Ó, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Ou seja, eles não creram em Cristo, não quiseram crer. Então, porque eles não quiseram crer, Deus enviou o espírito do erro, né? Ou a operação do erro. Deus permitiu que a operação do erro se estabelecesse na vida deles. E isso vai estar relacionado ao anticristo. Aí, ó, antes, pelo contrário, se deletaram com a injustiça. Ou seja, eles amaram mais o mundo do que a Deus. E essas pessoas vocês já enxergam hoje. Então, por isso que eu disse para vocês aqui no início que algumas pessoas já até aceitaram a marca da besta nos seus corações. Porque essas pessoas, a marca da besta não é só uma marca literal, ela é uma marca literal, mas ela também vem do coração, é uma aceitação. E pessoas já são assim, elas amam o mundo, amam o dinheiro, amam essa grande Babilônia, ela ama tudo que ela faz, tanto que quando a grande Babilônia vai ser destruída, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 18, que os mercadores até choram por ela, porque eles amam o comércio, as prostituições, as coisas erradas que acontecem, esse comércio malicioso e tudo isso. Então, você vê que a operação do erro vai estar ligado com tudo isso. Podemos chamar também de espírito do erro, porque João chamou assim, ó, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 4, versículo 4 ao 6. Ó, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então já existia falso profeta lá na época de João e existia antes, lá do Antigo Testamento. Você via falsos profetas, Deus inclusive condenando falsos profetas, por exemplo, em Isaías e em outros textos. Então, ó, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Isso é quem está na operação do erro. Ele ouve o mundo, ele quer fazer as coisas do mundo, ele ama o mundo, e aí por diante. Ó, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Lembra? Jesus também falou isso. Ó, eu sou o pastor das ovelhas. Aqueles que são meus, são ovelhas verdadeiras, ouvem a minha voz e me seguem. Então, é mais ou menos por esse caminho que João está levando. Aí, ó, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da Verdade. Olha a distinção que ele faz. O Espírito da Verdade, que é o mistério do Evangelho. Entendeu? O Espírito da Verdade, mistério do Evangelho. E o Espírito do Erro, ou o mistério da iniquidade, que Paulo chama. Então, você vai ver que essa operação do erro, ela é um espírito do anticristo. E as pessoas se embriagam, os reis da terra se embriagam com esse espírito do erro, com essa operação do erro, de enganação e de tudo isso. E isso vai estar intrínseco à grande Babilônia, certo? Outro ponto que a gente tem que olhar para esse quebra-cabeça, para essas peças desse quebra-cabeça, é a besta da terra. Eu acabei dando a introdução nela, aí falando da operação do erro, mas ela é literalmente a Bíblia vai tratar dela como um falso profeta em Apocalipse capítulo 19. Só que atenta para a característica. A besta do mar tem 7 cabeças, 10 chifres e tem o corpo ali parecido com aqueles animais de Daniel. Já essa besta da terra, ela só tem uma cabeça, mas ela tem 2 chifres. Aí você vai apontar para 2 reinos e também você consegue completar aí a questão das representações que Deus faz, porque você vai ver que o povo de Deus é representado sempre em número de 12. E quando você vai olhar para Isaac e para Ismael, isso também aconteceu lá no início, tá? No livro de Gênesis, porque de Abraão, Isaac e Jacó saíram as 12 tribos, certo? De Israel, e vem dali o povo de Deus. De Ismael também sai 12 tribos, né? 12 príncipes, vai falar. E isso vai estar intrínseco aqui, porque você vai ver que uma besta tem 10 chifres e a outra tem 2, formando 12 chifres no total, representando todo o governo do anticristo. Então por isso que eu falo que tanto a besta da terra e a besta do mar são o mesmo, tá falando do mesmo governo, tá falando do anticristo e da operação do erro que está nele, mas aqui Deus está falando agora da parte religiosa com a besta da terra. Porque você vai ver então, ele é relacionado ao falso profeta. Para ser um falso profeta, para enganar as pessoas, ele não pode falar só mentira. Ele vai misturar verdades com mentira. E você vai ver então que ela tem uma cabeça, 2 chifres, e aí olha que interessante. Parece cordeiro, mas fala como dragão.
Então você vai ver que vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai usar a palavra de Deus, mas na verdade é um espírito do erro, operação do erro, é uma enganação, o ministério da iniquidade vai operar grandes sinais e prodígios para enganar os homens da terra, certo? Se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas não é possível, porque os servos de Deus ouvem a voz do Senhor e reconhecem, não vai pela essa operação do erro. Então você vai ver que a besta da terra ela vai estar relacionada a isso, ao sistema religioso, porque você vai ver que o governo do anticristo, ele é político, mas ele é religioso. Ele, inclusive, que você vai ver que ao final, na última metade da semana, o próprio anticristo vai se colocar como Deus. Ele vai reconhecer os deuses que seus pais conheceram. Ou seja, a gente sabe que o anticristo vem do islamismo e lá a gente sabe que eles reconhecem Alá como Deus. Nem Alá o anticristo vai reconhecer como Deus, porque ele vai se colocar como Deus. Você entende isso? Então você tem aí dois grandes sistemas no mundo hoje, né, que eu vejo que é de enganação, que usam a palavra de Deus. Você tem o islamismo, que inclusive o próprio livro deles, o Alcorão, é uma perversão, uma reversão do evangelho, né? Eles usam até os mesmos pais ali, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, mas falando de forma errada, voltando e distorcendo e mudando a história que Deus escreveu. E você tem aí grandes, como eu posso dizer, o cristianismo com a aspa bem grande, né? Porque você tem aí grandes igrejas, como algumas igrejas grandes, igreja católica, protestantismo, dentre outros, que falam de Jesus, mas enganam as pessoas, porque não tem um evangelho puro, não tem o evangelho limpo, vertendo azeite de ouro, é idolatria de todo tipo, além de imagens, a idolatria de pessoas, a paz também com grande aspa da igreja e assim por diante. E o evangelho mesmo que é bom não é pregado, é uma verdade misturada com mentira, certo? Nós vamos ter um vídeo só para falar da besta da terra. Aí nós vamos compreender nos pormenores o que Deus estava querendo dizer com essa questão da enganação, do falso profeta. E você vai ver, parece um cordeiro, mas tem boca de dragão. Você tem a boca de Satanás, certo? Desse ponto, nós temos que olhar também para a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é aquela mulher que está sentada sobre a besta. E você vai ver que ela é um grande mistério. E não é um grande mistério porque ela não foi revelada, Deus não revelou. Mas é porque são coisas profundas. Inclusive está escrito na cabeça dela, que é mistério. E ela é uma peça figurativa que Deus usou para acrescentar muita coisa no que ele já tinha mostrado, nas bestas, no dragão. Então, ele mostra essa mulher para mostrar, tipo, um resumão de toda a história. Porque a gente sabe que a Grande Babilônia começou lá na época de Nimrod, ela permeia por toda a história e traz também uma recapitulação de toda a Revolução Industrial, de toda a transformação que o mundo teve. Você vai ver que o mundo vai completar agora os seus 6.000 anos para entrar no 7º milênio, e você vê que a maioria do tempo, tirando os últimos 250 anos no máximo, o mundo viveu normalmente na agricultura, tudo certinho, mas quando vem a era da Revolução Industrial, o mundo é alterado, o nível de iniquidade aumenta drasticamente, nós já estamos no ponto, quase no ápice desse mistério da iniquidade. Você vê agora, tecnologia, IA, tudo isso são coisas que o inimigo trabalhou para ele governar, para ele controlar o mundo, através do seu filho, que é o anticristo. Então, essas coisas acontecem e estão aí para a gente compreender. E essa mulher, nós também vamos ter vídeo só para falar da Grande Babilônia, porque não dá para falar tudo aqui, não vamos ficar um vídeo gigantesco. Então, tem que olhar para essa peça para compreender todo esse final, né? Toda essa questão do Senhor. E Deus traz essa recapitulação da história dentro dessa mulher da Grande Babilônia, que é representada ali em Apocalipse capítulo 18, 17 e 18, né? Você vai ver então também que outro ponto que a gente tem que olhar é a imagem da besta. A imagem da besta, ela é feita, né, olha só, ela é feita pelos homens e vai estar envolvido tecnologia e a IA para isso, que é o que os homens têm disponível para criar uma imagem da besta. E ela vai ter fôlego para poder ter tomada de decisão. Você vai ver que ela vai matar aqueles que não adorarem a primeira besta, né, que é a besta do mar.
Então, ali é só para mostrar que o sistema tecnológico vai estar sendo como ele vai ser uma imagem da besta, pode ser um holograma, não sei exatamente como vai ser, mas vai ser algo assim, uma fusão de uma tecnologia com um homem, e ela vai matar as pessoas que não, da onde elas estiverem, com as câmeras que tem, ela vai ordenar essa matança, essa destruição, essa perseguição àqueles que negarem e adorar o anticristo. Né? Você tem que atentar para a imagem da besta, para Daniel capítulo 3, porque você vai ver que em Daniel capítulo 2 Deus mostra aquela estátua aí mostrando todos os reinos do mundo, mas Nabucodonosor se engrandece, e Nabucodonosor também é uma tipologia do anticristo, e ele faz uma imagem para ele toda de ouro, uma imagem de ouro, e manda todos os homens, todas as nações se ajoelhar e adorar. E aí você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não fazem isso ali, estão representando os servos do Senhor, aqueles que não vão se dobrar diante do governo do anticristo. Então, leia lá Daniel capítulo 3, que vai te trazer muita revelação. Então, essa imagem, ela vai ter tomada de decisão. Ela vai perseguir e matar as testemunhas do Senhor. E ligada à imagem vai estar a marca da besta. A marca da besta, a gente vai ver 3 pontos relacionados à marca da besta, que é a religião, geopolítica e o sistema tecnológico. Na verdade, esses 3 pontos fazem parte de toda a Grande Babilônia. Sem esses 3 pontos e a energia, você pode colocar aqui o quarto ponto, não funciona, as coisas não vão funcionar. Então, são pontos que tá intrinsecamente ligado à marca da besta. A marca da besta ela vai ser literal, mas espiritual também. As pessoas vão querer se fazer um com Satanás e elas vão servir ao inimigo de forma eficaz, entende? Então, você vai ver que todos esses pontos estão ligados. Então, a gente sabe que a besta, o anticristo, vai ser um homem que ele vai começar pequeno, ele vai estar ali entre os 10 reis, lá em Daniel fala que ele é um homem agiloso, ele é inteligente, ele sabe seduzir as pessoas, e ele vai conquistar os 7 reis, os 3 que vão ficar contra ele, ele vai subjugar, e ele vai, depois desses 10, eles vão entregar o poder para ele. É um homem que ele vai governar o mundo todo, ele vai ser o anticristo. E anticristo por quê? Porque até o ministério que ele vai trazer para a Terra, ele tem um pai que é o próprio Satanás, ele vai operar, foi dada autoridade para ele operar 3 anos e meio, porque você vai ver que os primeiros 3 anos e meio é o tempo dele constituir o reino dele. Já vai ser contado como última semana, mas você vai ver que vamos usar o termo, né, o bicho vai pegar ali, o pau vai quebrar mesmo nos últimos 3 anos e meio. E você vai ver que ele vai ter esse tempo, o mesmo que Cristo teve enquanto esteve aqui na Terra. Ele também vai ter seus seguidores, assim como Cristo teve. Então, ele vai fazer um governo contrário ao de Cristo. Então, você vai ver que ele vai receber todo o poder do dragão. Vai ser dado para ele. Então, por isso que ele vai conseguir operar sinais e prodígios, vai enganar as nações, e depois ele vai tentar, lá na Batalha do Magidol, vencer o Senhor em uma guerra. Mas nós já sabemos que ele vai ser destruído. Então, com esses pontos, a gente consegue enxergar aí o quebra-cabeça e juntar as peças para a gente saber onde a gente está. Então, olhando tudo isso, a gente conclui o quê? A gente já estudou sobre a besta do mar, né, para trás. Então, olhando tudo que a gente estudou até agora, até indico você a voltar lá e ver os vídeos, se você não viu, para você ter o contexto todo, que nós estamos já no tempo da 7ª cabeça, já temos 5 reinos montados. Eu ainda, apesar de quando estudar a geopolítica, a gente trouxe o Brinks para conta, porque ele vai ter um papel importante, ao meu ver, nessa questão dos 10 reis, e o Senhor tem falado comigo, eu cheguei numa conta parcial. Pode ser que haja ajuste durante esse tempo, porque nós estamos vivendo tipo em tempo real. O Senhor está nos revelando, mostrando as peças geopolíticas do mundo, as coisas que estão acontecendo, e a gente vai contando com a palavra de Deus e vai concluindo. Então nós estamos com 5 já montados, faltam 5. E aí, aonde então entra o Brinks nessa questão com a ONU? Eu ainda acredito que os 10 reinos, da onde vai sair os 10 reis e o anticristo, eu creio ainda que é a ONU, porque ela é a organização maior. O Brinks vem desde os anos 2000 ali, e vem crescendo em poder, inclusive participam deles 2 dos que estão lá na ONU, né, que é a Rússia e a China, e tem mais 8 países lá, formando 10. E eles vêm crescendo em influência no mundo, né? Eles vêm pregando uma metodologia
mais aberta, que venha a inclusão de países menos desenvolvidos e tal, ao contrário um pouco da ONU, que é mais conservadora nesse quesito e quer continuar ali com seus membros, né, fixos, que têm autoridade e poder de veto fixo. Mas o que eu acho que vai acontecer olhando para a palavra de Deus e como nós estamos agora? Tem 5 reinos prontos, certo? Eu poderia ser o seguinte, eu pensei em várias possibilidades, mas eu acho que essas primeiras não vão acontecer. Seria o Brinks derrubar, a ONU pressionar e derrubar, e esses 10 países deles ser os 10 reis, mas isso não faz muito sentido. Então, eu creio que vai acontecer o seguinte, a ONU está tranquila com seus 5 países lá, mas você vai ver que ela é como se ela fosse uma intriga ali. Você vê constantemente eles querem uma reforma, querem que aumente a quantidade de países para ficar mais democrático e assim por diante. Porque você vai ver que o Brinks prega é um pouco contrário do que os países que estão ali, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e França, é ao contrário do que eles pregam, porque você vai ver que o viés mais forte do Brinks é relacionado ao comunismo, né? Você tem países, inclusive, como a China, a Rússia também tem aquela raiz soviética, mais voltada para isso, para um poder autoritarista, né? E você vê que o discurso deles é bem parecido com isso, você vê que o comunismo, o socialismo, eles pregam primeiro a liberdade, reconhecer todas as pessoas, aceitar tudo que vai beneficiar a classe menor, mas quando eles entram no poder, acontece o que acontece, por exemplo, com a Coreia do Norte, acontece com a própria China, Cuba, eles tomam o poder e só quem é ali em volta do poder, de quem está governando, é que tem dinheiro, tem condição, tem uma vida tranquila. O restante da nação vive numa pobreza extrema, numa dificuldade muito grande, assim por diante. E eles são autoritaristas, só pode se fazer o que eles comandam. Então esse é o viés maior ali do Brinks. O outro lado é capitalista, é um local mais aberto, onde quer que o comércio gire e assim por diante. Então eles são ideias contrárias umas à outra. Eu acho que vai acontecer o seguinte, olhando para a palavra de Deus vai ser assim. Tem dois, olha a conta, que vai bater inclusive com essa intriga, com essa briga que fala que vai ter de 3 reinos, que vão ter que ser subjugados pelo anticristo. Veja como está se configurando isso. E o Senhor está nos revelando. Olha só, 2 desses 5 países da ONU estão lá no Brinks, que é a Rússia, a China. Então está restando só 3, ó, como se fosse ao contrário. E você vê que as ideologias realmente são contrárias, certo? Entre Estados Unidos, França e Reino Unido, as ideologias não batem com as ideologias, por exemplo, de Rússia e China. Então você vai ver que ali está acontecendo o quê? O Brinks vai pressionar uma reforma na ONU, a ONU vai se reformar e vão entrar mais 5 países. Desses 5 países que vão entrar, você vai ver que eles vão estar mais em concordância com esse lado esquerdista, esse lado mais voltado para esse lado mais maldoso. E esses 3 países, ao meu ver até agora, esses serão os 3 países que são os chifres que vão ter que ser subjugados. Estados Unidos, França e Reino Unido. Porque eles não vão condizer com os outros que vão entrar. Aí vai ter uma contenda, o anticristo vai surgir no meio desses 10, porque, como diz Daniel, ele é ardiloso, ele vai ter sabedoria para gerir essa intriga ali, ele vai sair muito poderoso dali, ele vai derrubar esses 3, vai subjugá-los, e aí vai tomar o reino de todos eles. Eu acho que vai ser isso. Então, da ONU sai os 10 reinos, dali eles vão ter intrigas, vão governar por pouco tempo, por causa da briga, da discórdia. O anticristo vai derrubar esses 3 eu tô crendo até agora, posso mudar de opinião conforme for acontecendo, mas Estados Unidos, França e Reino Unido, porque eles não vão concordar com as ideologias dos outros 7 que vão estar lá. E ele vai ser subjugado pelo anticristo. E aí todos eles vão entregar o seu poder para ele e aí começa o 8º rei. É assim que eu olho no momento para a palavra de Deus e olho para a geopolítica, eu estou entendendo que está sendo dessa forma. Irmãos, e tudo está muito próximo de acontecer, está avançando muito. E agora com a IA, tudo vai ser mais acelerado. A IA, ela mesma aumenta a sua inteligência, ela mesma se corrige.
E você vai ver que os homens estão avançando, já testando. A Neuralink é uma dessas, eu até gravei um vídeo já falando sobre isso. Ela está trabalhando para juntar a tecnologia com o homem, com um chip no cérebro, para que o homem possa controlar a tecnologia sem precisar de pôr as mãos, só com a mente. Isso são coisas relacionadas ao barro e o ferro, que está lá na estátua de Daniel capítulo 2. E é um reino, são por um lado ele é forte, mas por outro lado ele é fraco. E a mistura também de o homem com a máquina, que é o ferro. Então, irmãos, isso tudo está ligado. Medite nessas coisas, leia, para você se situar no tempo. A Bíblia te incentiva a saber a contar os dias e pedir ao Senhor para te ensinar a contar os seus dias. E o Senhor te ensina pela palavra. Então, nós estamos agora, só para fechar, na última cabeça, ela já está formada, já tem 5 países, 5 chifres nessa cabeça, faltam 5. Esses 5 eu creio que vai vir numa tensão entre o Brinks e a ONU, e o Brinks vai meio que obrigar a ONU a fazer uma reforma. Vão entrar mais 5 países. Desses 5 países, um vai ser Islã, e esses 5 países terão uma ideologia mais esquerdista. Então, Estados Unidos, que são os 3 que já estão lá, França e Reino Unido não vão concordar, e eles serão os chifres que serão quebrados, que serão subjugados, e depois esses 10 entregarão o seu reino para o anticristo. Amém? Então medite nessas coisas e o Senhor vai revelando. Ande atento com a palavra de Deus. Ande olhando para que o Senhor possa nos mostrando. Ele vai fazer as coisas, mas ele vai mostrar para os seus servos primeiro. Lembra de Amós. E nós estamos no caminho, muito próximo do palco ser finalizado e a gente entrar na grande tribulação. As coisas já estão firmando, o Satanás já está terminando o seu trabalho para que ele possa vir com o anticristo. Eu creio até que ele já está vivo aí pelo mundo, porque senão o mundo não aguenta mais 50 anos pela frente com essa tecnologia avançada desse jeito. Os homens se destroem uns aos outros. As coisas estão próximas de acontecer. Então o anticristo tem que estar vivo, porque ele tem que estar numa idade madura para governar o mundo todo, certo? Então as coisas estão acontecendo, o cerco está se fechando. As virgens do Senhor têm que acordar. E eu espero, irmãos, de verdade, que você, eu, em nome de Jesus, já estou acordado, porque eu estou olhando para a palavra do Senhor e estou vendo. Você está acordado? A pergunta que eu faço é essa. E se você está acordado, está com azeite? Porque tem que ter azeite. Porque tem 5 virgens que acordam e não têm azeite. E essas não entram no reino de Deus. Então tenha um coração ensinável, não atravesse a linha da heresia, onde o seu coração fica duro e você não consegue mais se voltar para a palavra do Senhor, fica apegado à heresia, a coisas vendidas, a livros, a ensinamentos que foram errados e você não consegue largar aquilo. Tenha um coração ensinável, deixe a palavra do Senhor moldar o seu caráter, moldar a sua vida, e você possa se alinhar à palavra de Deus. E não ficar tentando alinhar a palavra de Deus ao erro, à heresia, cortando o texto, costurando o texto para poder ensinar uma linha que só por você excluir texto da palavra de Deus, você já sabe que está errado. Então, medite nessas coisas, são coisas profundas. Como eu disse, tem que analisar várias peças para você concluir, mas o Senhor vai te dar sabedoria para isso. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus, meus irmãos. E até o próximo vídeo. Aí se inscreve, curta o vídeo para que ele possa aí, os algoritmos possam entender que é um conteúdo relevante e compartilhe para que outras pessoas também conheçam mais e mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.